o cirismo e desculpa começar já com uma provocação, mas a Cirolândia já é uma franja do PT. É uma franja experimentalista, é uma franja que vai mudando de acordo com o momento, mas nada mais é do que um coronel do Nordeste que tem o seu feudo lá e que se perpetua lá. Você não consegue fazer política no estado do Ceará sem o Ciro Gomes ter 30% dos votos e intervir. Todo mundo que é eleito passa pela família do Ciro Gomes. E é uma das coisas que incomodam, né? Apesar do Ciro às vezes ter um discurso que eu acho brutalmente honesto, franco, inteligente às vezes, ele mistura números, ele não foca na solução prioritária. Tive a oportunidade de encontrar o próprio Ciro num jantar e eu tava lá. Acho que você estava lá, e ele concorda com as premissas fundamentais do que o Brasil precisa para se desatrelar do atraso e da insanidade persecutória que a gente está vivendo hoje. E ele falou, tem que prender mais da metade daquele STF. Ele concorda com a gente no privado. Uhum. Eu não posso falar por ele, tá? Então fica aí pra audiência também perceber como que o Ciro age, como que ele se comporta. Ele falou que ele não gosta de usar o mesmo tom que eu uso. Mas o tom que eu uso é o tom de uma bolha pra vocês, pode ser só uma bolha, nada além disso, mas de pessoas que foram realmente brutalizadas pelo regime. Pessoas que foram encarceradas, pessoas que sentem medo de falar. E vocês não têm empatia por pessoas que têm medo de falar, não porque vocês são do mal ou porque vocês discordam de mim, mas porque vocês não sentem medo de falar. Vocês não sabem o que é estar nessa posição. De querer fazer uma crítica aberta na rede social e sofrer, não uma derrubada de rede social, é a Polícia Federal na sua porta. Uhum. Então eu acho que a minha provocação para vocês começa com a prioridade. Reforma estrutural do Poder Judiciário para impedir abuso de poder. Muito bem. E declaração de nulidade de todos os abusos que foram cometidos e perpetrados desde o inquérito das fake news. De todos os temas que passaram pelo Supremo Tribunal Federal relacionados à liberdade de expressão. Tudo isso tem que ser anulado. E o papel do Supremo tem que ser repensado. E os ministros que lá estão, que contribuíram para essa farsa grotesca que foram os julgamentos do 8 de janeiro, devem ser presos. Todos que participaram da farsa grotesca. O próprio Luiz Fux, recentemente agora no voto anteontem, falou sobre como ele não falou a palavra arrependimento, mas ele falou que ele não pode carregar essa desumanidade adiante. E ele está revisando e revendo todos os votos que ele deu. E eu acho que para avançar enquanto nação a gente precisa disso. A gente precisa prender bandido que está no STF e além do Supremo, tá? Isso daí vai para uma PGR, isso daí vai para uma Polícia Federal, vai para uma AGU, permeia a máquina pública e a administração pública também, mas principalmente o sistema de justiça e também a indenização de todo mundo, né? Eu acho que não tem 2027 ser uma comissão da verdade no Congresso Nacional para apurar tudo desde o começo do inquérito das fake news. Tudo precisa ser devidamente apurado e os agentes criminosos devidamente responsabilizados. Já começou. Já jogou a bomba pra mim já? Tá bom. Cara, eu acho que o que você tá propondo vai provocar, né, um efeito em cadeia que vai ter que reestruturar o país inteiro, né? Uhum. Porque você vai puxar de um lado lá, eles vão puxar do outro. Vocês sabem como é que é, né? Que não é simplesmente assim, vou fazer lá e acabou, né? Essa promessa aí. É basicamente construir um Brasil novo. Basicamente. Não. Sim. É retomar um princípio minimamente republicano da reconstrução de uma democracia que foi perdida graças ou desgraças à instalação de uma ditadura do judiciário. Aí essa premissa que eu acho fundamental. A gente tá aqui para falar da reconstrução de um Brasil novo, né? Ok. Eu acho, vocês estão de acordo que existe uma ditadura do judiciário hoje? Eu tô de acordo que a gente precisa construir um novo modelo de democracia. Não, mas aí... Isso eu concordo. Eu sei, mas é uma abstração. Eu acho que a democracia tem falhas, inclusive nas grandes lideranças mundiais, como os Estados Unidos. O que existe hoje, taxativamente, de maneira objetiva, a gente tava falando aqui, antes de começar o debate, de polarização. Sim. Mas não existe polarização. O que existe hoje é perseguição. Existe desde 2019, em que foi instalado lá o famigerado inquérito do fim do mundo, pessoas que estão sendo perseguidas por opiniões, por ideologia, pontualmente. Golpistas. Não há nenhum tipo de resquício de prova de que houve uma tentativa de golpe. Há pessoas que estão sendo caladas, presas, exiladas, desmonetizadas, que têm as suas carreiras e vidas destruídas. A gente estava falando hoje sobre a Débora, que é uma menina que foi lá no 8 de janeiro, pichou uma estátua, um ato de vandalismo banal,
e foi condenada a 14 anos de cadeia e foi torturada. 14, torturada na cadeia, né? Como eram senhoras com bíblias na mão, jornalistas, cidadãos, o clérigo que morreu. Pessoas morreram na cadeia por causa dessa ditadura judiciária. Então não é que a gente está propondo exatamente uma insurreição civil. A gente está propondo voltar o Brasil a um estágio em que minimamente, você está falando de uma reestruturação do conceito de democracia, se possa dizer que esse é um país que tenha liberdade. Certo. O que hoje não tem. E essa ditadura judiciária culminou na ação de juízes que recebem dinheiro, inclusive, de banqueiros corruptos, contando com a impunidade. Ou seja, hoje você tem líderes de facções criminosas, traficantes, marginais, sendo colocados para fora da cadeia, com habeas corpus, com toda sorte de legalidade, e pessoas como a Débora e como tantos outros são colocados em julgamento no STF como se fossem golpistas e terroristas periculosíssimos. Estão tendo suas vidas rigorosamente destruídas. Então, a minha pergunta, eu endosso a do Marco Antônio, é essa. Vocês apoiam uma reforma ampla do judiciário? Vocês apoiam, por exemplo, impeachment de ministro que se colocou como tirano, como Alexandre de Moraes, como Dias Toffoli, como Gilmar Mendes? Vocês apoiam uma reforma ampla do judiciário para que esse país comece a ensejar a falar algo que possa ser uma democracia de fato? Posso começar? Pode Agora falar, que eu... pode falar. Não, que foram muitas coisas faladas aqui. Eu dei uma anotada que vocês falaram bastante coisa. Primeira coisa, a questão do Ciro nas universidades. Olha, Marco Antônio, eu gostaria que fosse verdade, porque se você soubesse que eu sofri de perseguição de PT, de PSOL... Olha, queria que fosse verdade essa franja cirista, viu? Vou dizer pra você, eu queria que fosse... pelo menos, não sei aqui, né, aqui na capital, mas pelo menos lá no litoral, eu era, assim... Assim, tinham outros, mas era, assim, minoria, no quesito de esquerda, né? Falando sobre essa questão aí do judiciário, né, que teceu algumas críticas ao Ciro, eu não sei se você tem acompanhado as últimas entrevistas, os últimos posicionamentos dele, que ele tem feito aí algumas críticas aí ao judiciário, né? Ele tem feito aí... não sei se talvez com a mesma intensidade que vocês, né? Porque ele é candidato a governador, mas ele tem aí, sim. Então eu acho que, em parte, a gente concorda com o diagnóstico que há uma insegurança jurídica. Eu não vou negar isso aqui pra você. Isso realmente tá acontecendo. E eu, até como profissional de direito, eu tenho que tomar cuidado, Marco Antônio, com o que eu falo aqui. Porque eu não sei se... eu atuo, né, ainda, né? Na advocacia. Não sei se você atua, enfim. Então, assim, eu entendo... Você tá falando dessa questão, eu tenho censura, eu tenho medo de falar... Não é só uma coisa da direita. A gente tá vivendo uma insegurança, não só acho que no poder judiciário, mas em todos os poderes, na verdade. Né? Principalmente do executivo, porque pelo menos, né, nós rejeitamos o lulismo. Não, mas deixa só ela fazer o ponto, senão tem uma coisa interessante que ela falou que eu tô também guardando pra... Não sei, esse aqui eu achei que você ia falar. Outra coisa também, tanto a juventude trabalhista, né, que o Jorge está representando, quanto eu, que estou representando a juventude nacionalista brasileira, nós temos apoiamos como pré-candidato a presidente Aldo Rebelo, que tem feito inúmeras críticas aí ao STF, ao judiciário. Então eu acho que no quesito do diagnóstico, nós estamos de acordo. Eu acho que talvez a solução para esse problema... Posso até entrar agora que você falou do Claro, Aldo? claro. Porque eu tenho um carinho especial pelo Aldo. Ele brigou com o Aldo. Não, eu vi, Beijo, Aldo, beijo. eu vi ao vivo. Ele... Tava assistindo? É verdade. Tava, a gente lembrado. assistiu. A gente do Caramba, programa, pior que é eu mesmo. tava assistindo só porque o Aldo estava lá. Só porque ele estava É que o lá. Aldo tem uma crítica sistemática, mas o método dele de reagir a essa crítica, a gente acha... Exato, eu acho que é isso. A gente concorda com o diagnóstico, mas talvez com uma outra solução. Mas esse é o ponto, mas é exatamente esse o ponto que... Vamos usar uma expressão, né? Ciências jurídicas, que hoje de ciências não tem mais nada, né? Tem tudo menos ciência e... Juridiquês também não serve mais pra nada. É o que você falou. Reino da absoluta insegurança. Mas o que você acha de um médico? O cara é médico, não é? Aí o Caiado chega lá na sala, o Caiado chega lá no corpo, tem o paciente do Caiado, o Caiado vê um paciente com câncer. E daí você pergunta pro Caiado o que o Caiado acha do paciente com câncer. Aí ele vira e fala, eu vou tirar o câncer desse paciente com respeito. O respeito de um médico que entra numa clínica e com o respeito da... E ele não enfrenta o câncer. Aí dá uma aspirina. Então, quer dizer, não adianta nada o diagnóstico sem a ação. E daí entra uma questão até comunicacional. A gente não tá falando a mesma coisa. E o eufemismo que você utiliza, e eu entendo, que tem a ver com a cosmovisão de vocês. Vocês não fazem o uso de palavras eufemísticas, vocês não abrandam pro Supremo porque vocês
estão passando pano pra juiz bandido, ministro bandido. Vocês abrandam porque a dor não é tão aguda pra vocês como é pra gente. Porque a gente tá encarando o mesmo fato, né? E o fato é, o cara, delação do Vorcaro tá chegando, galera. Bateu a realidade se impõe. A bigorna da realidade, pra usar uma expressão que o Emílio Surita adora, ela chega e ela se impõe. E agora eu vejo um monte de gente apologética a ministro do Supremo Tribunal Federal que fica lambendo os caras pra cima e pra baixo, tanto na Gilmarlândia quanto no Gilmar Palusa, nas festas do Lide, do João Dória. Tudo isso tá sendo descortinado. E por que é a maior crise? Por que eu não consigo relativizar isso que você falou, Andressa? Porque nunca que o órgão de cúpula do Poder Judiciário é a coluna vertebral de uma nação. O Estado de Direito, se ele vale alguma coisa, é porque tem uma Suprema Corte que garante a estabilidade de uma Constituição e de um sistema de interpretação de leis e atos normativos. Aí quando você descobre que o intérprete é profundamente corrupto e um sociopata, delinquente, criminoso, e não é só um, são vários. Então, aí eu queria pelo menos ver se vocês concordam comigo na questão da gravidade da crise, né? Sim. A gente tem que priorizar. Legislativo e executivo sempre tiveram crises. Sim. Mas como essa, eu falo pra vocês como professor de direito constitucional. Sem precedentes, pessoal. Não. Isso que tá sendo produzido agora é terra arrasada. Quando eu falo em anular tudo que passou pelo Supremo, eu não tô brincando, não. É pra gerar, sim, a dúvida do empresário sobre o futuro do país. O cara faz parte de uma quadrilha que tem sicário, galera. Isso não é brincadeira, não. Vocês sabem da história do sicário? Vocês viram que ele não pode falar, né? Se auto-executou na cadeia? E daí você viu que a certidão de falecimento dele tem 1 mês. Ela é retroativa? 1 mês? Dá pra E não sacar tem a causa mais ou da menos o que morte tá também, né? acontecendo? Não tem a causa da morte também, eu Não acho. tem a causa da morte também. Então, quer dizer, pra gente passar esse país a limpo, eu preciso quebrar o sigilo bancário de todos os ministros do Supremo, pra começar. O que o Marco tá falando, e eu vou completar rapidamente o que ele disse, é o seguinte. Pessoas como Aldo Rebelo e como Ciro Gomes, de alguma forma, ainda que, vamos supor, de maneira ingênua, contribuíram para esse estado de coisas. Uma vez que vocês, da esquerda como um todo, Mas né? vocês também não Da contribuíram. centro-esquerda, pois é, vamos entrar nesse debate a então. polarização não... Não, a polarização não quer dizer que a gente... anos disso aí, né? A gente não pode ser responsabilizado por ter construído uma ditadura que ia perseguir nós mesmos. Se você faz uma crítica incisiva, sistemática, vamos ser bastante objetivos aqui ao STF, a gente tem que responsabilizar então o Zé Dirceu, os próprios Ciro Gomes, que fizeram críticas acerbíssimas no passado ao método eleitoral, à urna eletrônica, tudo isso que foi colocado como tentativa de golpe ou contestação da democracia ou namoro com o princípio de ditadura em relação a Bolsonaro, foi colocado por gente do PDT, foi colocado pelo próprio Aldo Rebelo, foi colocado por inúmeras pessoas que fizeram críticas acerbas. O Zé Dirceu, que é inclusive pré-candidato a deputado federal, diz de maneira clara: o STF sequer é um poder constituído, nem deve ser visto como tal. E nada lhe aconteceu. E exatamente por ter uma contestação acerba ao STF, Bolsonaro está sendo torturado na cadeia, pessoas estão morrendo na cadeia, pessoas são exiladas, pessoas estão sem contas bancárias. E na medida em que Ciro Gomes e Aldo Rebelo adotaram e ainda adotam uma posição tíbia e fraca em relação à possibilidade de impeachment de ministros, em relação à aplicação da própria lei Magnitsky, que foi retirada, inclusive, pelo Donald Trump, que foi essa a razão da disputa dele com o Marco Antônio, você parece que eventualmente tem uma complacência e gentileza. E aí essa metáfora que o Marco Antônio fala, eu faço. Você dá uma aspirina para um paciente que tá com câncer. E isso não é só o Ciro, não é só o Aldo Rebelo. A gente falou lá com o ministro Ives Gandra, e ele falou, Brasil, né? eu quero conversar. O professor Ives Gandra falou, eu queria conversar. Eu perguntei a ele de maneira direta, eu falei, então, a solução seria o impeachment, seria uma reforma do judiciário, seria o impedimento de ministros abusadores? Não, são meus amigos e a gente tem que ir pra porta de canais de imprensa, sendo que esses canais de imprensa também contribuíram. À medida que jogavam pedra o tempo inteiro na direita, conservadora, que seja, bolsonarista, como sendo golpista, fascista, nazista, racista, você criou um contraponto do judiciário, você brigou com um espantalho a ponto de prejudicar e dinamitar não só o próprio Bolsonaro, mas pessoas inocentes, como a Débora do Batom e milhares de outras pessoas.